Demorei para fazer essa reflexão, mas vou fazer. A estátua de Borba Gato foi queimada, certo? Vamos fazer uma avaliação desse ato. Gerou um debate a semana toda se foi válido ou não foi válido isso. E eu vou colocar a mesma questão. Foi válido queimar uma estátua que tem um valor histórico? Que valor histórico é esse? E mais, queimar uma estátua que tem um signo, ou seja, um significado e uma ideologia ali por trás, não seria também queimar passado de nossa história? E as novas gerações? Será que vão conhecer uma estátua que foi queimada? Será que este exercício, esse ato também, não se assemelha, por exemplo, com os nazistas e os fascistas que queimavam os livros e apagavam a história do passado? E o que há aqui de ponto crítico e reflexivo que deve ser feito? Ora, vamos lá. Nós estamos atualmente no mundo contemporâneo e aí já a gente pode trazer para entender a psicanálise e o filósofo Byung-Chul Han de uma sociedade altamente neoliberal, onde há uma gestão do sofrimento por si mesmo, pelo próprio eu, e não há o oponente, o outro, dentro dessa radicalização individual. O que eu quero dizer com isso? Dentro desse contexto radical, individualmente falando, ou seja, psicanaliticamente falando, uma sociedade altamente narcísica, a não existência do outro significa quando olho no espelho para ter o oponente, que é o constituinte da minha pessoa, do meu eu, quando eu olho lá para frente, eu vejo somente eu mesmo. E esse é o impacto grave da nossa sociedade. Por quê? Que é impulsionado pelo neoliberalismo e por alguns intelectuais, por exemplo, Leandro Carnal, mesmo que indiretamente que não seja aquilo que ele quer dizer, mas o neoliberalismo se apropria de maneira às vezes distorcida de suas ideias para se valer do que ele vem dizendo do eu interior. Você pode, você tudo faz. Faça você mesmo, não dependa do Estado. Então, esse tipo de ideia desconsidera o outro. E aí eu vou querer somente pessoas que sejam idênticas a mim, que é o chamado identitarismo. Algumas pessoas da esquerda vão ficar raivosas, mas existe aí dentro do setor da esquerda, essa esquerda identitária, que se comporta de maneira quase fascista. Porque o identitário, ele é o idem. Eu atuo somente para aquele que é igual a mim. Agora, aquele oponente, aonde eu quero estabelecer uma relação dialética, de contraposição, para poder chegar num determinado posicionamento, mas eu preciso do outro para fazer isso, eu simplesmente elimino. Eu quero aquele igual que pense a mim. As redes sociais é um terreno fértil disso. Quando, por exemplo, eu bloqueio uma pessoa, ou outro, estou interessado numa pessoa, querendo amá-la, alguma coisa assim, dar um chaveco, alguma coisa assim, eu vou procurar pessoas que são semelhantes a mim. Aquele que pensa de maneira diferente, dispar, eu não quero, simplesmente bloqueio. E esse tipo de relação está sendo colocada no mundo real. Isso já vem dito por Byung-Chul no livro Psicopolítica, Neoliberalismo e Novas Formas de Poder. Não somente nesse livro, mas vem outros, como a Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência. Essa ausência do outro me coloca como um próprio tirano. E a ação do Borba Gato, ela se situa exatamente ali dentro desse contexto. Porque ao eu apagar a história, ao eu pegar e falar, esse bandeirante, não sei o que, assassino, etc e tal, a gente sabe de tudo isso, desse passado dele. Mas, em termos de memória, é preciso que ele esteja lá para a gente contrapor, mostrar para a sociedade, para a polis, quem foi aquele homem. Isso é uma maneira de contrapor, porque tem aquele outro que fez uma história, mas a gente precisa negar aquela história,
construir uma outra e não simplesmente queimar e fazer desaparecer a pessoa. Ora essa. Se esse exercício não é igual um exercício fascista e nazista, eu faço o que então? E claro, as intenções ali de quem fez não foi pensando nessa classificação que eu coloquei. Não, foram boas intenções. Tem um valor. Mas isso não é, penso eu, uma ação correta. Qual que é a ação correta? Seria você detonar os fascistas que vangloriam esse tipo de homem que está ali parado em forma de estátua de outra maneira. Queimar essas pessoas vivas. Queimar metaforicamente. Veja, não estou falando de pegar o fogo até a gasolina e queimar a pessoa. Não, isso é crime. Isso você vai ser preso. Qual é a maneira inteligente de você fazer isso e queimar as pessoas? Ensinar o valor histórico daquilo, mostrar os contrapontos errados que foram feitos, mostrar quem foi aquele cara. É assim que você faz, não precisa ir lá quem vai derrubar a estátua. Você, por exemplo, mostra para a pessoa, você sabe quem foi esse cara? Esse é assim, assim, assim. Essa pessoa que está defendendo esse Borba Gato aí, esse bolsonarista que defende esse cara, você sabe por que ele defende isso? Você sabe quem foi esse cara? Isso é você queimar a pessoa. É você mostrar que a pessoa está errada, completamente distorcida, e ela está defendendo um posicionamento ideológico altamente violento. Acho que precisamos pensar nesse tipo de alternativa de fazer valer a nossa inteligência, a contra-argumentação, porque só assim é possível fazer um velho conceito do velho Platão que foi utilizado na tradição marxista, que é a relação dialética. Toda relação dialética precisa de um outro. Se eu caminhar nesse sentido do que Byung-Chul Han já vem apontando, que a psicanálise vem apontando, e que em certo sentido a escola de Frankfurt já apontou também, com o avanço tecnológico e científico, aonde que vai estabelecer relação dialética? Eu com eu? Isso é um verdadeiro exercício narcísico. Então é mais do que necessário e urgente a gente entender esses movimentos contemporâneos, perceber o valor histórico daquilo que está ali e a gente não concordar com aquele valor histórico, criticar e, sobretudo, mostrar a quem é o posicionamento daquele Borba Gato e a quem ele trabalhava. Isso é queimar metaforicamente o adversário. Não precisa se partir para a violência estritamente física. Vamos lembrar, por exemplo, de Martin Luther King. Ele fez revolução sem violência e transformou a consciência das pessoas. É necessário que a gente transforme as consciências, lutar na contra-consciência, mostrar que essa sociedade que está aí, esses desdobramentos, esse caminhar cada vez mais narcísico e individualista e, sobretudo, reacionário, vamos dizer assim, porque nós temos um presidente aí que a pesquisadora já demonstrou que ele fez uma carta lá para sites neonazistas. Ou seja, nós temos um governo que cultiva valores neonazistas. E isso é preciso ser exposto para o seu adversário. Para você defende um neonazista, ou você não sabe disso, e mostra quais são os pontos e contrapontos do erro do qual ele defende, coloca-o em contradição, apesar de ele saber que não ou não aceita, mas isso é um verdadeiro exercício dialético. A gente tem que expor, escrever livros, escrever textos, fazer vídeos como esse. Isso é uma forma inteligente de educação política, crítica e, sobretudo, reflexiva. O ato, para resumir, o ato em si de queimar, como foi feito a estátua, ela desconsidera o outro, ela simplesmente elimina o outro como um exercício altamente tirânico e você apaga a história. A nossa história, se a gente deseja reescrever,
precisa ser de outra forma e não dessa forma. Porque se as futuras gerações que estão agora, que não conhecem Borba Gato, não sabem quem é, e eu simplesmente vou lá e apago, eu estou fazendo o mesmo exercício que eles, querendo apagar a memória, por exemplo, dos marxistas, dos comunistas, etc e tal. Não é assim que se faz. É preciso ter relação dialética. Na relação dialética tem outro. Por mais que eu não concorde com aquele infeliz, com aquele bárbaro, com aqueles valores que ele defende, eu tenho que apontar para ele: você está errado porque você fez isso, 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 isso. E mostrar para as outras pessoas: olha, se você está em dúvida, esse cara pensa assim, 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 assim. Não vai por essa via. Veja isso aqui, veja isso aqui. É isso que você defende? É esse tipo de valor que você defende? É exatamente esse tipo de contra-argumentação que deve ser feita. E não simplesmente ir lá e atear fogo e destruir. Isso não é um exercício inteligente. Então, leiam o livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Que aí vocês vão perceber o caminho para onde nós estamos andando ao abraçar de vez o neoliberalismo como modo de vida e ao buscar curas para nossos males totalmente embasados em nosso eu interior, sem desconsiderar o outro em vários aspectos da vida. Por exemplo, estou doente, eu vou buscar um médico. Estou considerando o outro para poder me curar e eu dialogar com ele, para tentar entender o que acontece. Na medida em que eu, por exemplo, desconsidero esse ato e vou na internet buscar coisas e eu mesmo me automedicar, eu estou completamente inserido dentro dessa lógica. Pare e pense, reflita e seja crítico. Não seja gado. Se inscreva no canal, é importante pra gente. Estamos chegando a quase 1.100 inscritos e logo mais vai ter novidades. Eu e o Thiago Gomes Soares estamos escrevendo um livro chamado A Ideologia de Bolsonaro, e muitos desses assuntos que estão sendo colocados aqui estão sendo escritos de uma forma mais teórica, acessível a todos. Tá certo? É isso aí. Até mais.